Amitires, algumas coisas só revelam sua beleza quando a gente para de procurar por perfeição. Uma louça lascada que carrega memórias, um sorriso torto que ilumina mais do que qualquer simetria, um rosto que, mesmo fora dos padrões, transmite uma verdade que nenhuma cirurgia plástica conseguiria imitar. Hoje, no penúltimo episódio da nossa temporada Espelho, Tempo e Alma, a gente quer te convidar a mudar o seu olhar, a ir além da simetria perfeita, além do contorno ideal, além da pele sem falhas. Hoje, a gente quer te falar sobre a beleza da imperfeição, ou talvez sobre a imperfeição da beleza que todos nós aprendemos a ver. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Na cerimônia japonesa do chá, as tigelas Hako ou Chawa Hako têm um significado maior que transcende sua função de simplesmente conter o chá. Elas representam a filosofia estética Wabi-Sabi, que valoriza a beleza da imperfeição, a simplicidade e a conexão com a natureza. Essas tigelas feitas à mão, com suas formas irregulares e texturas únicas, refletem a individualidade e a impermanência da vida, celebrando as imperfeições como características únicas delas, acrescentando experiências sensoriais profundas a essa tradição milenar. Quando nós aplicamos a filosofia Wabi-Sabi ao estilo de vida, a gente está valorizando a simplicidade, a conexão com a natureza, a aceitação do tempo que acolhe o desgaste natural de objetos, ambientes e pessoas. A neurociência já mostrou que o ato de se reconhecer como humano começa pelo rosto. É assim que a gente percebe, logo de cara, aquilo que nos torna únicos entre todas as espécies vivas. A face humana possui uma organização peculiar. Seus elementos estão dispostos de forma a proporcionar uma percepção global: 2 olhos, um nariz, uma boca. Essa primeira percepção é generalizada para que depois pequenas mudanças entre esses elementos proporcionem a distinção de um indivíduo para outro. Inclusive, a percepção do eu e do outro provém em grande parte desse processo discriminativo. E tudo isso acontece muito rápido. Nosso cérebro gasta cerca de 100 milésimos de segundo para completar essa percepção. Além da função de reconhecimento, também estão impressas na face outras características físicas importantes, como gênero, idade, atratividade, emoção, comunicação, etnia e tal. Ou seja, o rosto é realmente o nosso cartão de visitas. O formato da face e a harmonia entre cada uma dessas partes influencia diretamente na forma como as pessoas nos enxergam. É por isso que se fala tanto sobre a relação entre simetria facial e beleza. Desde a Idade Antiga, a simetria é uma parte importante dos cânones da beleza, ainda que gregos e romanos tivessem um conceito muito mais amplo sobre o tema do que as civilizações contemporâneas. Para eles, a beleza não estava apenas em ter os dois lados da face absolutamente iguais. Na visão dos gregos, especialmente entre filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, o ser verdadeiramente belo era aquele também moralmente bom. Ou seja, a beleza física e a virtude ética andavam entrelaçadas. Hoje em dia, a simetria facial passou a ser um cálculo matemático e o algoritmo insiste nisso, apesar de cada rosto ser simétrico de uma maneira, dependendo de fatores relacionados à aparência de cada pessoa. Ninguém tem as duas metades do rosto completamente iguais. Estudos recentes concluíram que leves assimetrias faciais tendem a deixar as pessoas mais interessantes e até mais bonitas. Talvez isso aconteça exatamente porque a simetria facial é, na verdade, o padrão real do ser humano. E o que seria da arte sem as suas assimetrias? Do rosto humano,
sem as suas singularidades, o que seria da nossa história sem as marcas que nos tornam únicos? Amiteiros, vocês já fizeram aquela brincadeira de colocar uma foto do rosto em algum aplicativo que duplica as duas metades? Garanto que nenhum dos resultados ficou exatamente igual a vocês. Ao olharem-se no espelho, muitas pessoas percebem que existem diferenças entre o lado direito e o esquerdo do rosto. Não são raras aquelas que sabem muito bem qual o melhor lado para tirar uma foto. A beleza da assimetria facial está exatamente na sua capacidade de adicionar caráter e singularidade a um rosto, tornando-o mais interessante e autêntico do que a perfeição simétrica. As assimetrias faciais aparecem por uma combinação de fatores genéticos, ambientais, funcionais e até emocionais. Existem as síndromes genéticas, como as crâniodesostose, que apresentam assimetrias faciais, porém, essas não são nada sutis. Outras doenças, como paralisia facial periférica, acidentes vasculares cerebrais, o AVC, síndromes neurológicas ou musculares congênitas, também vão apresentar assimetrias faciais bastante evidentes. Como o rosto cresce por etapas e nem sempre de forma sincronizada, traumas durante a infância, como quedas com fraturas ósseas, podem impactar o desenvolvimento da face. Mas, voltando a falar das pequenas assimetrias, a gente tem que lembrar que tudo que nós usamos com maior frequência e intensidade tende a ser mais desenvolvido. Não à toa que, por exemplo, as pessoas destras têm a mão direita maior do que a esquerda e vice-versa. E a gente pode comprovar isso simplesmente mudando um anel de mão. Da mesma forma, todos nós temos um olho dominante na visão, e esse olho geralmente é o mais aberto dos dois. A sobrancelha é mais elevada e muitas vezes todo esse lado é mais alto do que o outro. Segundo o visagismo, o seu olho dominante é o olho da verdade. É a parte que deve ficar à mostra quando você quiser destacar o seu lado profissional. O lado oposto é o lado da sedução, do charme, do encantamento. Geralmente, esse lado é o que melhor expressa as emoções, além de ser o lado mais fotogênico. Por ironia, é justamente o lado da sedução que tende, com o passar dos anos, a ficar com o olho mais caído, a olheira mais profunda, o bigode chinês mais marcado, além daquela gordurinha do bulldog, justamente por seu lado com menor tonicidade do rosto. Dependendo dos hábitos diários, com o passar dos anos, nós podemos desenvolver assimetrias na face que podem ser inestéticas. Por exemplo, dormir sempre do mesmo lado pode provocar um bigode chinês mais profundo, além das famosas rugas do sono, que são aquelas rugas verticais formadas pela pressão do rosto no travesseiro. Outro exemplo é mastigar sempre do mesmo lado ou apertar os dentes. Ao usar um único lado para a gente mastigar, a tendência é que a gente acabe provocando a hipertrofia muscular daquele lado. Com isso, o rosto tende a ficar mais volumoso e a sobrancelha mais elevada. Outra coisa, motivos para a gente não fumar, nós temos aos montes. Mas falando somente da estética da face, primeiramente, o cigarro causa uma falta de oxigenação na pele, o que acelera de forma drástica o processo de envelhecimento. Além disso, o ato de fumar favorece a formação daquelas rugas labiais chamadas código de barra, porque faz você constantemente formar um bico para poder puxar a fumaça. Outro fator. Rinites, sinusites e desvios de septo também podem causar assimetria facial. Isso porque a gente acaba desenvolvendo mudanças no padrão de respiração e no posicionamento da língua, o que pode alterar a proporção óssea. É fundamental que esses problemas sejam tratados, tanto pela estética quanto pela saúde. Entre os tratamentos mais usuais estão o preenchimento ou volumização facial para corrigir essas assimetrias. E as regiões que mais se beneficiam desse procedimento são bigode chinês, região das olheiras, maçã do rosto, queixo, mandíbula, lábio e região das têmporas. A toxina botulínica tem um efeito na musculatura corrigindo detalhes de assimetria de força muscular. Nos casos mais severos,
cirurgias plásticas e ou craniomaxilofaciais podem ser necessárias. Porém, antes de qualquer atitude, é preciso lembrar que a imperfeição tem voz. Ela fala de ancestralidade, de genética, da expressão, do tempo vivido. Ela carrega afetos que nos padronizam, como aquele sinal que sua mãe tinha e que você também tem, como aquele vinco na testa que veio de tanto franzi-la pensando na vida, como aquela curvatura do nariz que nunca te incomodou até que alguém dissesse dava para melhorar. Quem definiu o que deve ou não ser corrigido? Quem foi que decidiu que a harmonia é só o que encaixa na proporção áurea de Michelangelo? Essas perguntas precisam ser feitas e precisam ser respondidas com verdade, porque, sim, a estética pode ser uma forma de reconexão com a autoestima, mas, às vezes, ela também pode reforçar inseguranças que não nasceram com a gente, mas que nos foram ensinadas ao longo do caminho. Por isso, cada procedimento estético precisa começar com aquelas perguntas que a gente vem repetindo ao longo da temporada. Essa mudança é para mim ou é para me encaixar? Ela me aproxima de quem eu sou ou me distancia ainda mais? Ela me dá paz ou me traz mais exigências? Porque, como a gente tem falado, quando a estética se transforma em obrigação, o cuidado vira cobrança. E quando a gente não se permite ser imperfeito, o espelho vira inimigo. Aqui na Métier, a gente tem escutado muitas pessoas que chegam cansadas de tentar parecer, cansadas de acompanhar tendências, cansadas de se comparar, cansadas de se corrigir o tempo todo. E o mais curioso, muitas dessas pessoas não querem mudanças radicais, querem apenas se sentir bem como elas já foram em algum momento da vida. Nesse caso, o gesto estético é outro, é o gesto da devolução. Devolver leveza ao olhar, devolver naturalidade ao sorriso, devolver expressão sem exagero, devolver o direito de não corrigir o que não te incomoda. Afinal, a beleza da imperfeição ou a imperfeição da beleza está em todos os lugares. Na ruga que marca sorrisos verdadeiros, nas cicatrizes que contam histórias de superação, no rosto que carrega tempo e por isso mesmo carrega alma. Essa beleza está no jeito que você se permite ser quem você é. Está nos traços que o tempo desenhou e na coragem de não apagá-los. E quando você entende isso, o espelho deixa de julgar e começa a acolher. E talvez seja esta a verdadeira revolução estética. Na próxima semana, a gente encerra essa temporada com um episódio especial. Uma espécie de abraço final entre tudo o que a gente falou e tudo que ainda precisa ser dito. Mas por hoje, fica o convite. Olhe para você com outros olhos, com os seus olhos, os únicos que podem reconhecer a beleza que é só sua. Um beijo para cada um. Esse foi o Métier Talks, o podcast da Clínica Métier, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite o nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir o nosso audiocast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Métier Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar o Métier Talks nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.